Vamos orar então primeiro, gente? Vamos orar. Bem-vindo à aula, Arca de Noé e eu com isso finalmente, né? Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado porque estamos aqui entre irmãos. Obrigado porque o Senhor tem nos dado liberdade neste país para sermos cristãos, para estudarmos a Tua Palavra de portas abertas. Nós te agradecemos por essa dádiva, Senhor. Então vem agora com Teu Santo Espírito, dá-nos da Tua iluminação, da Tua sabedoria, do discernimento e que possamos todos juntos aprender mais, todos juntos sairmos daqui edificados para errarmos menos e para amarmos cada vez mais a Sua Palavra. Faz assim nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, gente. Algumas considerações iniciais, né? Como o Marcos bem me lembrou, nessa aula aqui ela já está marcada antes mesmo do filme acontecer, né? O Marcos deu essa sugestão e eu acho legal isso porque é assim que a gente vai crescendo e vai aprendendo todo mundo juntos, com sugestões, com ideias. E o Marcos deu essa sugestão há um bom tempo atrás, eu falei, vamos mandar pau então, né? Aí veio o filme, assistimos, e aí, depois de ter assistido, como todo mundo percebeu, muitas críticas, muitos comentários, muitos até assim extrapolando um pouco, né? Eu cheguei a ler críticas assim, desejando a morte do diretor do filme, um negócio absurdo, porque aí saiu totalmente da esfera cristã para quase fazer um voodoo, né? A morte do diretor do filme, né? Então existem essas manifestações agressivas, e isso é muito ruim ao meu ver. Então o meu grande ponto hoje é que tudo aquilo que a gente viu no filme, tudo aquilo que a gente pensou, discutiu com a nossa própria mente, com o texto, seja para a gente essa noite um estupim, um início de conversa. E que essa conversa nos leve de volta para o texto. Porque eu começo essa palestra dizendo, se todo mundo que criticou fosse ler o texto, já estaria tão bom, já estaria muito legal. Mas o que eu percebo é que, em cima de toda crítica, não há um desejo de voltar para o texto também e aprender com o texto. Dá vontade simplesmente de criticar e criticar. Então, meu intuito hoje é a gente analisar o texto. Então, Bíblia na mão, porque nós vamos ler bastante coisas e você vai perceber, vou fazer um mix de Bíblia, tradição, filme, história e modernidade, incluindo os achados arqueológicos. Eu acredito que não vai dar hoje para a gente cobrir a parte arqueológica grossa, mas eu quero tentar pelo menos saciar o primeiro início, que é o debate que o filme gera. E a parte arqueológica, se a gente não conseguir concluir, eu acho que nós não vamos hoje, a gente faz uma segunda parte, tá bom? Então, o primeiro ponto, o tema que escolhi, a Arca de Noé, e eu com isso. Se não fosse o filme, eu não sei quantas pessoas estariam pensando hoje na Arca. Apesar de ser reconhecido que a Arca de Noé é uma das histórias mais fortes na infância. Você vai em qualquer nursery, você sempre tem uma Arca de Noé lá com os bichinhos, com a arca, sempre tem uma dessa. Independente da filiação religiosa, é uma história que atrai a imaginação da criança. É uma história que atrai depois, quando você vai ficando mais velho, para aqueles que nasceram de igreja, chega um momento que você vai descobrir mesmo o que o texto diz e você fala, caramba, esse negócio é sério. Esse negócio é sério. Você está falando aqui do momento que a água cobriu a terra e que essa água que cobriu a terra, deve ser o Noé, diz que eu não estou, que essa água que cobriu a terra acabou com a humanidade e que nessa arca tinha animais e que esses animais vieram 2 a 2, casal, e algumas pessoas sobreviveram e que as outras foram exterminadas. Então é uma história séria. Se você conversa com uma pessoa que não acredita em Deus, essa vai ser uma das primeiras histórias que a pessoa vai tentar já contestar a sua e a minha fé. Porque é uma história assim que dá para entrar
no leque das histórias da carochinha. Para quem não acredita. Você concorda comigo, né? Porque não é, ou é fácil de engolir um negócio desse. É uma história difícil. A ciência evolui, os textos vão aparecendo, aí vai dando mais umas bases, mas mesmo assim é um negócio difícil, não é uma coisa fácil. É um tema difícil. Então, inicialmente, eu fiquei muito feliz com a aparição do filme, porque, no mínimo, trouxe a história de volta para a mente do ser humano, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 5. Abre lá e leia, abra e leia e marque na sua Bíblia. Porque não tem como falar sobre a história de Noé sem a gente analisar um pouco a genealogia. Não tem como. E aqui eu fiz uns highlights. Para quem lembra do filme vai lembrar desse camarada aí. Quem que era esse aí lá no filme? Matusalém. O Anthony Hopkins, o Matusalém. Olha lá, Gênesis 5. Verso 18, o número da frente é o número do texto. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo, olha que relevante, 365 anos. É um número muito significativo, porque se o ano tem 365 dias, 365 anos, é como se cada dia fosse multiplicado por um ano, uma vida plena, uma vida legal. Enoque andou com Deus. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. De início, quando a gente lê essa expressão, o Gênesis está nos dizendo um ponto, um statement muito forte, que é o seguinte: você pode escolher andar com Deus ou não andar com Deus. Enoque andou com Deus. Interessantíssimo que antes dele nós não temos essa frase. Adão andou com Deus, Eva andou com Deus, não. Quem andou com Deus, quem escolheu andar com Deus, e aí chegou a esse ponto dele não ser mais encontrado porque Deus o leva, é Enoque. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Matusalém, então, é o personagem de maior vida em anos da história bíblica. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, Noach, e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noach nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos, um outro número muito significativo, 777, e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. Primeiro ponto bem importante da gente fazer aqui, além desses que eu já comentei. Noach, deu-lhe o nome de Noach e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho. O nome Noach tem a ver com descanso, com alívio, com conforto. Um outro nome que também está conectado com a raiz hebraica de Noach, alguém lembra aí qual que é o nome? O nome é Nahum, da onde vem a palavra Kifar Nahum, e Kifar Nahum no Novo Testamento é Kafar Naum, e Kafar Naum é vila do conforto. Então Noé, conforto, descanso, alívio, é alguém que vem para aliviar o nosso trabalho. Alguém que vem para colocar um basta numa situação caótica que o mundo está vivendo. Presta atenção agora, olha de novo para esse texto. Quando você lê textos assim na Bíblia, a grande verdade é que todos nós, podia ser esse de Gênesis capítulo 5, poderia ser as crônicas, poderia ser qualquer relato, poderia ser a genealogia de Jesus lá nos evangelhos. A grande verdade é que se você não fragmentar essa informação, você está batendo o olho aí e não está vendo nada. Essa é a grande verdade. Ou vendo bem pouco. Por quê? Porque são muitos dados. Número 2, a linguagem que é usado isso, a
pausa entre vida, filho, vida, filhos e filhas. Vida, filho, filhos e filhas, tempo de vida. É uma forma confusa de se dizer. Não se diz assim, Lázaro viveu 80 anos, teve 3 filhos, ponto final. Não, Lázaro viveu 80 anos, com 20 teve não sei quem, com 30 teve não sei quem, depois disso ele viveu mais não sei quanto e ainda teve mais uns filhos. A forma que é colocado não é uma forma direta para a gente. Por essa razão, eu fiz isso aqui, dá uma olhada, presta atenção. Isso é o que você acabou de ler num gráfico, mas a partir de Enoque. Então vê se você consegue entender o que está acontecendo aqui. Enoque nasceu e aos 65 anos, que você está aí no gráfico, certo? Aos 65 anos, ele teve quem? Matusalém, tá bem claro. E depois disso, ele viveu mais quantos anos? 185. Mais 300, porque 300 mais 360, 365, ok? Matusalém. Matusalém nasceu, quando ele tinha 187 anos, ele teve quem? Lameque. E aí ele viveu até os seus 969 anos. Agora, dentro dos 969 anos, olha o que nós temos. Nós temos que, quando ele tinha 182 anos, o Lameque, ele teve quem? Noé. E Lameque viveu até 777 anos. Você percebe que quando Lameque morre, quem está vivo ainda acima dele? Ou logo... Se Noé nasceu quando Lameque tinha 182 anos, está aí o asterisco no 969, embaixo à esquerda a conta, os 187, mais os 182 depois de Lameque, mais os 600 que demorou para o dilúvio acontecer, você tem exatamente quanto? 969 anos. Por isso que o Matusalém do filme morre ali no dilúvio. Porque Matusalém morre no ano do dilúvio. Ok? É claro que o momento é interessante, ele está atrás de uma berry, é uma extrapolação, é uma cena mestre dos magos, mas o diretor do filme fez a matemática que a gente não faz. Legal isso, né? A matemática que a gente não faz, ele fez. Né? Porque ele é um judeu, para quem não sabe. Então, 969 anos, por isso que tem essa linha aí, ligada com 600, que é o ano do dilúvio. E depois do dilúvio, nós temos mais quantos anos? Faz a conta aí, 600, 950... 350 anos, eu pus o texto bíblico de Gênesis 9, 28. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Então, o primeiro passo muito importante, Matusalém, ele chega nesse ano final. Então, todas aquelas ideias do encontro foram extrapolações, não estão na Bíblia. Todas as vezes que eu usar o termo extrapolação é porque não está na Bíblia diretamente. Ok? Mas se ele estava vivo, eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder falando, só na sua cabeça. Se ele estava vivo dentro de uma cultura patriarcal, não seria comum o seu descendente conversar, o seu descendente tentar falar sobre um momento no mínimo anormal, que é, estou construindo uma arca porque Deus vai destruir o mundo. Um negócio anormal. Então existe aqui possibilidades interessantes. Seguindo. Aí nós entramos então no Gênesis 6, porque tudo isso que falei é Gênesis 5, é a formação familiar. Fique tranquila que depois eu vou voltar um pouquinho para aquela questão também das duas gerações mais importantes dessa época. Mas vamos lá. Acaba o Gênesis 5, aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. Esse é o último verso do Gênesis 5:32 e aí começa o Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os
filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Primeira punição, o que é? Chega dessa longevidade enorme, de centenas e centenas. Deus começa a colocar um limite. E esse limite vai regredindo. O meu pastor lá no Brasil comemorou está comemorando esse ano 100 anos. Então ainda tem 20 ainda pela frente, se tiver mantido aqui. Mas lindo ver isso, né? Alguém com 100 anos de idade. Naqueles dias, verso 4, havia nefilins na terra. Essa é a tradução, nova versão internacional. E também, posteriormente. Então havia naqueles dias e havia depois daqueles dias, posteriormente. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui que está a parte que eu escrevi aí para você, coloquei as fotos dos nossos amigos e inimigos, dependendo de onde você stand, né? Alguns gostaram de chamá-los de Transformers, realmente parece um negócio horroroso, essa é a grande verdade. Mas o texto em vermelho aí, eu grifei para você no verso 4, naqueles dias havia nefilins. E grifei também o possuíram. Possuíram. Aí você vai para baixo, que não vai fazer muita relevância para muita gente, mas só para te dizer, você pode confiar em mim que eu não estou te enganando, estou lendo. A primeira palavra que você vê aí embaixo em vermelho no hebraico é Hanefilim. E Hanefilim significa os nefilins, plural. O texto no hebraico está dizendo os nefilins. Os nefilins são traduzidos na Bíblia. Quando ela fica com medo de traduzir, ela faz aquilo que a nova versão internacional fez, que eu acabei de escrever para você. Qual que é a tradução? Não é tradução, é uma transliteração. Os nefilins. Por quê? Porque nafal em hebraico significa queda, caído. Nefilins também são traduzidos como gigantes. Então você vai juntando. Gigantes, caídos, queda. É o que diz original. Original. Estou falando de hebraico cru e nu. Ok? Hanefilim raiu baaretz. E aí vai seguindo. Os nefilins estavam na terra. E aí a próxima palavra em vermelho que eu grifei para vocês. Possuíram. Possuir, a ideia aqui é literalmente de intercourse. De relação sexual. O hebraico está me dizendo exatamente aqui. Vayaldu lahem. Eles tiveram uma relação sexual. Ponto. Um outro ponto interessante. O texto também diz para a gente que no verso 2, os filhos de Deus. Os filhos de Deus. E em vermelho também grifei em hebraico para você, no final da primeira linha. Bate o olho lá pelo menos para você ver. No final da primeira linha, você tem a expressão Bnei HaElohim. Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Em azul eu escrevi para você o quê? Banot HaAdam. Bnei HaElohim e Banot HaAdam. HaAdam, você deve, no mínimo, seu ouvido deve falar alguma coisa para você. HaAdam, Adam, de Adão. As filhas de Adão. Quem que é Adão na Bíblia? Adão na Bíblia é homem, muito mais que o Adão. Ok? Bnei Adão significa filho de homens. Ok? Esse é o ponto importante a ser notado aqui. Então, o texto no hebraico está dizendo que filhos de Deus possuíram filhas dos homens. E o resultado disso foram esses heróis do passado. Ok? Agora, vamos lá então para o problema. Hipóteses. Aí você tem que voltar para o Gênesis 4. Porque em Gênesis 4 nós temos Gênesis 4 e 5, duas gerações, para você entender.
Caim teve relações com sua mulher, ela engravidou, deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada, outra Zilá. Ada deu à luz a, presta atenção, Jabal, pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pau de todos os que tocam harpa, o pai da música. E Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze, o início da era ou das ferramentas de bronze. Se você compara então esses que são os descendentes de Caim, se você compara, só tem como comparar olhando os textos juntos, você vai ver lá em Gênesis capítulo 5, que a linha, a descendência de Caim, dá a impressão que ela quer imitar ou ecoar a geração de Sete. E por que eu estou mencionando a geração de Sete? Por que a geração de Sete é importante? Porque no capítulo 4, verso 25, diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete. Quando foi isso? Depois do drama, Caim matar Abel. Dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a impressão que a gente tem é que existem 2 gerações conflituosas nesse início da humanidade. Uma é a geração de Caim, com esses nomes em vermelho, e a outra é a geração de Sete. Agora, olha em vermelho a geração de Sete, que eu escrevi. Sete gerou Enos. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalael. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Enoque gerou Matusalém. Matusalém embaixo gerou Lameque. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé. Perceba a relação dos nomes, do fonos, dos sons. Irade, Irade, Malael, Meujael, Meujael, Metusael, Metusael, Enoque, nas 2 árvores. Nas 2 árvores, 2 genealogias que parecem ser similares, que parecem ter nomes idênticos, nomes parecidos. Por que eu estou falando tudo isso, tendo acabado de falar desses benditos? Porque uma das primeiras ideias é que esses filhos dos homens de Deus representam a linhagem de Sete. E que as filhas dos homens significa a linhagem de Caim. Eu só quis te mostrar que elas são parecidas. Elas parecem que têm vontade de... É o famoso, eu vou colocar em uma frase, deixa a sua cabeça para pensar. O parece, mas não é. Coisas interessantes aconteceram na linhagem de Caim. O pai da música veio de lá. O pai do manuseio das ferramentas de bronze veio de lá. Os fazedores de tenda vieram de lá. Paulo se autodenomina muito tempo depois de alguém que faz tenda. Mas o pai dessa história está no Gênesis. Tá claro que aí vai ter algumas discussões se fazer tenda significa um outro tipo de trabalho. Mas parece que existe aqui, no mínimo, a ideia de realmente construção, manuseio. Então, nós temos uma das interpretações, a que chamam da interpretação mais leve do Gênesis 6, é 2 genealogias, uma que representa depois que começou a se invocar o nome de Deus, a outra, em aspas, amaldiçoado Caim, pelo que ele fez. E ele representa a filha dos homens e Sete, os filhos de Deus, tá bom? Se acabasse aqui a história, ficaria muito bom. Porque daí a gente ficava com esse lado e falava, tá tudo bem. É melhor, é mais interessante. Você perguntar o que você preferia acreditar, ouvir, eu falaria essa parte. Só que daí o texto prossegue. Porque a Bíblia, como a gente sabe que a sua principal linha de interpretação é a Bíblia pela própria Bíblia, que é a regra número 1 da hermenêutica. A Bíblia pela própria Bíblia. Então, se você quiser pegar a Bíblia pela própria Bíblia, aí você está em maus lençóis nesse texto. E eu vou te mostrar por quê. Porque se você abre em Jó, capítulo 1, verso 6, você vai lá ler o quê? Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor.
e Satanás também veio com eles. Todo mundo lembra dessa história? Satanás chega, aí começa a conversa, vistes meu servo Jó, ele é muito legal, o diabo é legal porque ele tem tudo, Essa é o conchavo, a Assembleia Celestial. Pergunta, quem é que está lá diante de Deus, além de Satanás e Senhor? Quem é? Os anjos. Alguém lembra aqui das minhas aulas passadas como que é anjo em hebraico? Alguém lembra? Anjo em hebraico é malach, e malach significa mensageiro ou anjo. Você vai procurar no texto hebraico, não tem essa palavra. Alguém aqui pode imaginar que palavra que está escrita em vermelhinho aí? Pela lógica, não é para você tentar ler, não é pela lógica do que eu estou falando. Qual que é o termo que a Bíblia diz antes de falar deles? Os filhos de Deus. Sua Bíblia aí, na versão internacional, está escrito os anjos. Traduziu como anjo, mas no hebraico, em vermelho, está escrito de novo, Binei Elohim. Os filhos de Deus, o mesmo Binei Elohim que pegaram a Banot Hadam, que pegaram as filhas dos homens. Mas é uma vez só, é uma coincidência. Então você vai para Jó, capítulo 2, verso 1. E você tenta de novo. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás também veio com eles para apresentar-se. Aí você vai para o texto do hebraico, o que acontece? Vaehi, Vayom, Vayavô, Binei, Elohim, Elohim, de novo, os filhos de Deus. Não está escrito anjos aí, a palavra anjos no hebraico. Está escrito os filhos de Deus. Aí dos gigantes, que eu disse para você, que os Nefilim, os caídos, os que caíram, os gigantes, você vai achar isso aonde? A Bíblia pela própria Bíblia, em Números capítulo 13 e 33, que você tem. Vimos também os gigantes. Qual que é essa história? Os espias vão lá para conquistar a terra, olham para a terra e falam, não vai dar, começam a chorar, a terra é maravilhosa, mas não vai dar, olha, tem até gigante na terra. Só que quando eles falam isso, eles usam o termo, alguém imagina? Qual o termo que eles usam quando eles falam isso? Hanefilim! Eles usam em Números 13. O que tem lá são os bichos, são os danados. Chame o que quiser, só estou falando para você o que o texto diz. Não estou afirmando minha posição. Eu estou só te traduzindo o texto. O texto diz, Vesham rainu et ha-nefilim. E lá nós vimos os nefilim. Ok? Então o negócio fica complicado. Porque de um lado você tem essa ideia. Anjo, caído ou não se mistura com seres humanos. Até onde nós sabemos, essa é a nossa verdade. Correto? Ou alguém aqui viu algum anjo na esquina aí, algum filho de anjo? Eu nunca vi. Nós imaginamos aqui algumas coisas do lado místico, até quando a gente pensa na aparição do anticristo, mas isso aí é para o futuro e a gente não sabe de nada. Essa é a grande verdade, nós não sabemos de nada. Mas para a gente, o único encontro de céu com terra, da questão espermatozoide sagrado, sem contato de genitália, de sexo, é Maria, concebida pelo Espírito Santo. É o único que a gente conhece. De alguma coisa que aconteceu que foge do nosso José, pai. Porque Jesus poderia ter falado, vai ser filho mesmo de José, mas eu escolhi, se Deus quisesse fazer a cena, problema dele, a gente não ia ter como brigar com Deus. Mas não, no caso de Maria, ela foi concebida pelo Espírito Santo, o texto é claro, ela era virgem, certo? Ninguém tem dúvida disso. Agora, esse é o Novo Testamento. Agora, no caso do passado, nós não temos nenhum texto, nada que a gente fale, existiu ali algum encontro atestado, que a gente saiba como Jesus, que veio o encontro dos céus com a terra, do espírito com a carne e nasceu um ser humano. Inclusive esse foi um dos debates da história da igreja.
Será que esse, então, que é concebido pelo Espírito Santo é gente ou é Deus escondido de gente? Ou é Deus fingindo que é gente? Porque já que ele não é fruto da união normal, talvez ele seja alguém que está fingindo, está doendo, mas não está doendo nada, porque ele não sente dor, ele é Deus. Esse é um dos debates da história da igreja. Morreu? Morreu, não está sentindo nada, é tudo fake. Porque ele é Deus encarnado. Um dos debates foram esse, até que chegaram à conclusão. Não. Ele é divino, mas ele é humano total. Ele é corpo. Quando bateu, dói. Quando ficava triste, chorava. Jesus chorou. Lembra lá? Com Lázaro. Jesus chorou. É fully human, em inglês. Então, em Jesus nós temos isso claro, consumado. Céus e carne. E o resultado. No Antigo Testamento é só uma suposição. Por quê? Porque não tem uma descrição dizendo e vieram os nefilins, e os nefilins foram filho do anjo fulano de tal com a Maria das não sei das quantas que vivia lá, que era a filha de Caim. E veio o seu filho, que era a versão do... Como chamava aquela novela lá? Acho que era... Uma novela que um cara tinha anjo, muito do passado, que tinha asa, né, que cortava, eu não lembro direito, mas os mais velhos não lembram. Hã? Saramandaia, que tinha um cabra lá que tinha asa, que ele era anjo escondido. Dramaturgia, né, irmão? Você lembrou, né? Essa eu não ia lembrar o nome, mas nem a porrete, mas você lembrou. Nós não temos. Nem do meu, viu, pastor? Então, o que eu estou deixando claro para vocês? Não é conclusivo. Mas ninguém de bom senso pode bater o martelo nesse texto e falar o texto está dizendo isso, full stop. Quem olhar para esse texto e dizer é isso, full stop, está se apropriando de uma exegese sua. Você pode fazer isso. Cada um faz o que quiser. Mas quando você pega os termos, faz análise do texto hebraico, a aparição do termo de novo, você fala, é melhor eu dizer que isso é inconclusivo. Eu não sei que desgrama é essa. Eu não sei o que esses Binei Elohim, esses filhos de Deus, eu não sei exatamente. Eu posso ter minhas tendências, achar que é descendência de Sete, ou eu posso achar que teve um encontro entre céu e terra. Problema de cada um, não meu. Problema de cada um, eu só estou tentando te dar os fatos. Presta atenção agora. Como consequência desse debate todo, e como você falou bem, Marcos, a gente fica aqui 3 anos nessa história, né? Eu já vou estar encerrando. Como consequência dessa história, olha aí, entre o século 4 a.C. e o ano do Senhor, apareceu posteriormente o livro chamado Livro de Enoque. Livro de Enoque, volto a dizer, escrito então, século 4 a.C. até antes do Senhor, do aparecimento do Senhor. Nesse livro de Enoque, um livro que tem 5 divisões, né? Cada autor, cada scholar, erudito, às vezes define de uma forma, mas a maioria vai falar 5 divisões principais. Ele foi escrito, esse capítulo, se assim eu posso dizer, reservado aos nefilims, aos gigantes, ou aos, no termo que vocês ouviram no filme, watchers. Eu acho que essa foto do filme vocês reconhecem, né? Quando eles são lançados. Aqui na foto eu tenho 2 fragmentos do livro de Enoque. Isso aí são fragmentos reais, isso não é mentira não. Fragmentos. Por quê? Porque esse livro de Enoque foi lido com certo carinho provavelmente até o ano 300 depois de Cristo. É por isso que, onde nós lemos ele, Edu? Em aulas passadas? Lembra? Opa, você não estava aqui, mas lembra. Epístola de Judas, vamos lá, todo mundo. Todo mundo lá com a biblinha na mão. Já li 3 vezes, não. Você está na carne, hein, irmão? Tá vendo?
Judas, verso 14, porque é um capítulo só. Diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falavam contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam-se a si e adulam os outros por interesse. Em outras palavras, Judas, nosso amigo Judas aqui, escritor dessa epístola, menciona literalmente o Enoque. E já foi debatido, brigado, rebrigado, que ele está literalmente fazendo um quote deste livro, chamado apócrifo, chamado pseudegráfico, alguns termos diferentes, um livro que não foi canonizado, sabemos disso, não foi aceito. Depois do ano de 300 ele foi caindo no descrédito, de modo que ele não entrou no cânone que nós temos. Mas o Judas aqui da Bíblia usa o bendito. Então, no mínimo, o que essa inserção está nos dizendo é que esse livro era lido, era conhecido e era usado como fonte de ensino. Porque ele não está dizendo, o safado do Enoque escreveu, profetizou isso, heresia amaldiçoada e estou aqui combatendo. Ele não fala nada, ele simplesmente fala. E a favor, ele simplesmente menciona. E a linguagem do conteúdo é que eu não quero nem entrar porque é tão emocionante, dá vontade, me segura, não quero entrar nisso. Então é um negócio sério, Só que também não acaba aí. Para a gente ir um pouquinho mais, 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Maravilha. No qual foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente, quando nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então é claro que a extrapolação ou a diminuição que o diretor do filme fez não colocando os 8 é escolha dele. O texto nos diz que eram 4 homens e 4 mulheres. Noé, 3 filhos homens, 4 mulheres ao total. Mas o que o texto está nos dizendo é que, olha, que existe um encontro de Cristo a espíritos em prisão que há tempo desobedeceram, e aí dá o tempo. O tempo da desobediência era quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. E você está na primeira carta de Pedro, Pedro está dando essa exemplificação quando ele está falando sobre o quê? Sobre batismo. Que da mesma forma como aquela água lavou todo mundo naquela época, hoje essa água salva vocês também, é o que diz o texto. Isso é representado pelo batismo, o juízo, a purificação, a limpeza, que agora salva vocês não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro volta para Gênesis, Pedro pega Noé, Pedro vem com revelação. Porque alguém viu esse texto aqui na boca de Jesus? Alguém viu Jesus falar isso? Você tem essa narrativa? Eu, Jesus, estou indo lá acertar conta com aquele bando de prisioneiros da época de Jesus. Não, Pedro traz uma revelação aqui. E usa essa revelação para falar sobre o quê? Sobre batismo. Aí você acha que está bom? Não está bom, ele quer mais, No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, o pastor Pedro dando dicas. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, os ventos de doutrinas que todo mundo sabe, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Legal.
das palavras de Paulo, é o famoso anátema. Se não é o evangelho de Cristo, que seja maldito. Então, não tem nenhuma heresia, história, nem que seja um anjo. E Paulo não está falando se é anjo bom ou anjo do mal. Ele está falando que mesmo se um anjo vier. Legal. Muitos seguirão a caminhos vergonhosos desses homens, eles vão ter seguidores, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Constatação, a gente vê isso hoje todos os santos dias. Só abre o Facebook, você está lá já, cara. O Marcos, inclusive, trabalha para expô-los. Muito legal. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Legal, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e sua destruição não tarda. Há muito tempo. Aí Pedro conclui na sua segunda epístola. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. Opa, então o inferno está ativo já? Não vou entrar nisso agora. Prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou, aí o nosso amigo, Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Estou dando para a mente começar a analisar algumas coisas interessantes? A Bíblia é maravilhosa. Então, de imediato, para encerrar, para deixar vocês com vontade de voltar, é assim. Oxalá nós pegássemos como a Bíblia nos ensina. Vamos falar para aqueles ali que eles não podem pregar, eles não estão na nossa autoridade, eles estão falando, vamos lá saber o que eles estão falando. E a resposta bíblica é, deixa. Importante é que o evangelho seja pregado. Amém. Porque nesta pregação, mesmo que falarem uma besteira, a gente vai lá com tranquilidade, como bereniano, né, Edu? Confirma na Bíblia, coloca a Bíblia com alegria, sem ter que matar diretor, sem ter que amaldiçoar a família de ninguém, e nos faz voltar para o texto. Continuamos na próxima. Ok? Legal? Perguntas até aqui, rapidamente? Tem 3 minutos. Alguma pergunta quanto ao que eu falei? Deu para ficar? Ficou claro? Ficou claro? Muito bem explicado. Não tenho pergunta. Essa parte dos anjos ter tido relação com as filhas de Deus... Filha dos homens. Filha dos homens, já tentaram me empurrar a goela abaixo, que não era isso, né? Que eram filhos de sacerdotes, outras coisas. Só que isso nunca ficou claro na minha mente e eu nunca consegui aceitar isso bem. Devo falar mais alguma coisa? Ninguém, como eu disse, pode ter uma palavra conclusiva a esse respeito. Mas como eu te disse na exegese, na tradução dos termos, a tradução dos termos do original nos fala, sim, sobre filhos de Deus, que são traduzidos para nós em alguns lugares, como eu mostrei, como anjos. Se houve isso ou não houve, só no céu a gente vai saber. Só no céu a gente vai saber. Se eles são a linhagem de Sete com a linguagem de Cam, também só no céu nós vamos saber. Não tem nesse texto como afirmar nenhuma nem outra. Você pode escolher. Você pode falar, eu acho que é isso. E não tem problema, porque isso não é fundamental. Que é o princípio do que é fundamental e o que não é fundamental. Isso não é fundamental. Fundamental, o que eu digo, é caminho de salvação, caminho do entendimento da revelação progressiva, porque nós estamos só no livro de Gênesis. Mas tolo é quem afirma categoricamente, é isso. É isso, você ficou sozinho. Por quê? Porque a Bíblia, pela própria Bíblia, nos mostra que esse termo é um termo usado para anjo, um termo usado para gigante, um termo usado para ser caído. Então, no mínimo, tem que deixar na nossa cabeça, é um mistério. Aí eu apelo para Moisés. Não me foi revelado totalmente, então não pertence a mim. Então isso se chama exceção e não regra. Porque não me foi revelado, ok? Mais perguntas? Queria perguntar, em relação a isso... em relação a isso também, se, tipo, logicamente que quem sou eu para falar alguma coisa, porque a gente tem história, tem arqueologia, tem muita coisa envolvida que traz esses, sobre os anjos, até desenhos e apócrifos, Sim. Gilgamesh, Sim. Enoque, como você falou, e houve também,
eu cheguei a checar mais ou menos, porque eu já leio sobre esse assunto há bastante tempo que eu gosto. Sim. Eu acho que o que a gente não pode, lógico, como você falou, mexer na cruz do sentido fundamental, né? Mas a gente pode optar, o histórico, errar, equivocar, isso é normal. Eu já vou estar falando, já vou estar equivocando. Sim. Certo? Mas eu acho que é interessante, o que você pensa no sentido, você acha que houve duas quedas? Porque quando fala desse texto ali dos anjos ter vindo, parece que eles saíram da sua posição, desandaram um pouquinho. E de Satanás e a queda de Satanás para trás? Então seria uma segunda queda? Legal, excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, primeiro, eu concordo com você plenamente na tua primeira declaração. Qual o problema de nós imaginarmos, pensarmos? Não vai mudar nada. Eles continuaram depois também, né? Exato. Se morreu todo mundo, por que os gigantes aparecem de novo? É muito legal essa pergunta, e o próprio texto, quando mostra eles, já falam naqueles dias e posteriormente, né? Então, já de imediato, já dá uma luz para alguma coisa que a gente não conhece. Então, concordo com você plenamente, não há problema nenhum em pensar, em tentar, em errar. Por quê? Porque esse, volto a dizer, não é o caminho da salvação. Exatamente. Esse é uma análise de desenvolvimento da história. Ponto. Agora, quanto à queda, a resposta para a sua pergunta é o seguinte: quando Eva e Adão estão lá, no jardim, certo, quem é que vai tentá-los? Tentá-la primeiro e depois a consequência. Serpente. Através da... Serpente. Quem é o carcará que está lá? Como assim? É o diabo. Concorda? Sim. Qual que é a prova que a gente tem disso? Só de Gênesis 3 ali. Não, você vai para o Apocalipse, você tem literalmente depois o dragão, a serpente, Satanás. Define bem claro, a Bíblia começa mostrando ele em Gênesis e termina dizendo que é a mesma pessoa, é o mesmo ser. Se é o mesmo ser em Gênesis e em Apocalipse, estamos falando do ser já caído. E não em Gênesis é um ser bonzinho, em Apocalipse é o caído, não. O Apocalipse confirma. Lá, o dragão lá do Éden, a serpente, Satanás, é uma só pessoa, ok? Em outras palavras, na época de Adão e Eva, na formação do homem, a queda já havia acontecido. Essa é a minha opinião. A queda já, quando não houve, na minha opinião, duas quedas, alguns pensam em 3 quedas. Na minha opinião, o mundo que o homem aparece é um mundo que já tem o cenário espiritual definido. Então seria uma. Uma queda, na minha opinião. Mas tipo, você entende que dá uma intenção no filme de uma... Não. Que vieram os filhos e tá ali, aí depois tiveram uma quedinha pelas mulheres, ou até mesmo dá a impressão de que eles foram atacar as mulheres, porque no filme parece que eles pegam, né? De tipo, no sentido de estupro ou alguma coisa assim. E muitos falam, não, elas que seduziram os anjos, também dá essa intenção. Do mesmo jeito que você for olhar o texto, você olha de várias formas. Ou como Dilúvio mundial, dilúvio local, que é outro... Vamos chegar lá. Como também uma parte da crítica vai falar assim para você, da crítica evangélica, vai falar, olha, a queda aconteceu entre Gênesis 1 e 2, verso 1 e 2. No princípio criou Deus e a terra se fala, um absurdo. Um absurdo. Como você sabe? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ah, não, porque Deus não faz nada sem forma e vazia. Quando você lê o original, você vê a riqueza da declaração, e foi o dia 1, aconteceu isso, e foi o dia 2, e aconteceu isso. A narração está começando, é só uma introdução. É só o verso 1 e 2 é uma introdução. Bereshit bara Elohim et haaretz veit hashamayim et haaretz hayta tohu vavohu. Ela estava vazia, não tinha nada. Veruach hakodesh, e o Espírito de Deus estava ali pairando sobre as águas. É uma declaração que mostra Deus, que mostra Ruach, que mostra o Espírito. Aí vai começar. Yom Rishon, no primeiro dia. Yom Echad, e no segundo dia e no terceiro dia. Agora, tem gente que consegue ver nesses 2 versos. Não, porque Deus não faz algo sem terra vazia, que Deus criou. Mas quem disse isso? Quem disse isso? Você estava lá, aí eu dá vontade de socar a goela abaixo o Jó. Onde estava você quando eu fiz? As palavras, vocês não sabem de nada. Se a gente não sabe de nada, não dá para falar então que anjo caiu entre o verso 1 e o verso 2. O que dá para falar é que o mundo que o 6º dia da criação, homem e mulher, o mundo que eles aparecem, o homem primeiro, depois vem a mulher, né? Não sabemos o dia da mulher, é bom falar isso também. Não é no 6º dia que a mulher vem.
Porque primeiro é criado o homem, depois o homem não é bom que o homem esteja só, então tem um tempo aí vem a mulher. Aí eles já se encontram com o mundo, com o universo, com a presença do mal definida com nome. Presença do mal definida com nome. Dentro da serpente e viabilizou o que viabilizou. Então eu acredito, como a Bíblia só me dá ali no início, esse quadro, eu acredito que a queda aconteceu previamente do encontro do mal com o ser humano. É o que acontece. Mais alguma? Beleza? Vamos orar então. Valeu. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque é tão maravilhoso estudar a Tua Palavra, Senhor. E obrigado porque a Tua Palavra, Senhor, é o que ilumina os nossos caminhos. Como diz, Senhor, a Tua própria Palavra, ajuda-nos a entender as razões da nossa fé. Para que a gente possa, Senhor, sempre com tranquilidade, expor as razões da nossa fé. E quando não soubermos, que tenhamos sempre coragem de dizer, não sei, não tenho ideia, não me foi revelado. Para que dessa forma a gente continue com o coração humilde de estudantes, discípulos, seguidores do Senhor. Leve-nos para casa em paz e continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.